Olá pessoal, vimos aqui apresentar o trabalho proposto pelo professor Gustavo. Meu nome é Breno. Meu nome é Olavo. Vamos falar um pouco sobre relevos e solos no Brasil. Vou falar um pouco já, começar falando sobre o relevo. O relevo brasileiro é caracterizado por estruturas muito antigas e formações mais recentes. Em razão da atuação dos agentes exogênios do relevo, que modificam as feições geomorfológicas locais ao longo do tempo, tradicionalmente, as classificações do relevo brasileiro consideram como formas geomorfológicas presentes no país, planaltos, planícies e depressões. Historicamente, a ausência de processos tectônicos consideráveis impactou na predominância de médias e pequenas altitudes de relevo no país. Ao longo do tempo, o relevo brasileiro foi bastante erótico e modificado. Também agora eu vou falar um pouco sobre o solo brasileiro. O solo brasileiro é formado a partir de 3 estruturas geológicas. São elas escudos cristalinos, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. Cada uma permite a formação de determinados minerais e solos. A partir dessas estruturas geológicas, são identificados 4 tipos de solos: terra roxa, massapê, salmourão e aluviais. Vou falar um pouco sobre essas. Terra roxa são extremamente férteis, possuem uma coloração avermelhada. É encontrado especialmente na região sul, oeste do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas e Goiás. A terra roxa é resultado da decomposição de rochas compostas de basalto que tem origem vulcânica. Isso prova que em um passado remoto já houve derramamento de lavas nas áreas citadas. O massapê é um tipo de solo caracterizado pela elevada fertilidade, possui uma cor escura em razão de sua formação proveniente da decomposição de rochas, como genassais escuros, calcários e fílitos. Salmourão. Salmourão é um tipo de solo constituído a partir de decomposição de rochas graníticas e genases claros. É encontrado principalmente no centro-sul do Brasil. Aluviais. É um tipo de solo identificado em todos os pontos do Brasil. É formado a partir de acúmulo de sedimentos em várzeas, vales e etc. Agora eu vou falar um pouco sobre estrutura geológica e a classificação do relevo no Brasil. Estrutura geológica. O Brasil apresenta uma grande extensão territorial de 8.514.872 km². Possui estruturas geológicas compostas por 3 tipos destinados: escudos cristalínicos, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. Escudos cristalínicos, responsável por aproximadamente 36% do território nacional. Essa formação ocorre no período pré-cambriano. Ela apresenta a composição de diferentes conforme os terrenos arqueozóicos, de 32% no território nacional e o proteozóico de 4% no território. É possível encontrar rochas como granito, genases, grafita e elevações como Serra do Mares. Sua formação é mais antiga, apresenta pequenas riquezas minerais. Já nos terrenos proteozóicos, as rochas metafóricas que formam jazidas minerais, ferros, níqueis, chumbos, ouro, prata, diamante, magnésio. A Serra dos Carajás, no estado do Pará, é um terreno proteozóico. Bacias sedimentares. Essa formação recobre cerca de 60% do território brasileiro. São contribuídas por espessas camadas de rochas sedimentares, consequências da extensão
decomposição e sedimento da origem. Minha glacial é continental nas partes mais baixas do relevo. Nesses terrenos é possível encontrar petróleo e carvão mineral, além de minerais radioativos, urânio e tório, xisto, betonimir, areia cascalho e calcário. Terreno vulcânicos. São áreas que fornecem ação de derrames vulcânicos. Esse processo originalizou a formação de rochas como basalto e diabásico. A decomposição do basalto é responsável por fertilizar o solo do Brasil. Essas áreas são denominadas de terra roxa. Agora a classificação do relevo brasileiro. O relevo brasileiro é classificado conforme suas características físicas, como destaque para elementos geológicos geomorfólogos, que buscam compreender especificamente locais tradicionais. Há duas grandes classificações do relevo brasileiro. Asis Abissab. Essa classificação defende que o relevo brasileiro é composto por planalto e planície, sendo mais precisamente 3 planícies e 7 planaltos. Jurandir Ross. Essas classificações mais abrangem, consideradamente, além de planícies e planaltos, a presença de depressões no território brasileiro. Assim, para esses pesquisadores, especificamente no Brasil há 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Agora eu vou falar um pouco sobre a classificação dos solos e as regiões e os solos do Brasil. O Brasil possui uma grande diversidade de solos em sua extensão continental. Dentre as 13 classes encontradas, predominam os ladossolos, os agissolos e os neossolos, que no conjunto se distribuem em aproximadamente 70% do território nacional. As classes latossolos e agissolos ocupam aproximadamente 58% da área e são solos profundos, ácidos e de baixa fertilidade natural. Agora eu vou falar um pouco sobre os solos da região. Região Centro-Oeste. Os latossolos, os solos com forte presença de minerais e os neossolos, são solos rasos, predominam no Planalto Central. Região Nordeste. Os solos nordestinos são muito diversos, pois estão relacionados aos tipos de clima de cada sub-região. Embora exista essa variedade, um solo que se destaca por sua fertilidade na região é o Massapê. Na região Norte. O solo na região Norte, em especiais, os dias da Amazônia são ácidos e pouco férteis. Na região Sul. Os destaques para o solo de terra roxa, predominante no norte do Paraná. Na região Sudeste. Ao norte de Minas Gerais, há uma região semiárida e os solos são similares aos do Nordeste. E é isso. Muito obrigado e obrigado por assistir.